Sexta-feira, mais um tema do dia aqui no 00. Eu sou o Diogo Matos, tenho comigo o meu colega Igor Gonçalves. Igor, as eleições do Benfica aproximam-se, são em outubro. No entanto, há já muito a movimentar-se nesta altura. Nos últimos dias, o nome de Luís Filipe Vieira voltou à ribalta, no sentido em que há possibilidade de ele ser candidato. Começo por te perguntar exatamente isso. Surpreende-te ver o nome de Luís Filipe Vieira associado às eleições de outubro? Antes de mais, bom dia. Faltam 4 meses, mais coisa menos coisa, para as eleições do Benfica. Se me surpreende ver o nome de Vieira associado, não. O nome de Luís Filipe Vieira, enquanto ele for uma pessoa ativa na sociedade, esteve sempre associado ao nome ao Benfica, seja por formas mais diretas, com o próprio Luís Filipe Vieira a dar entrevistas ou a fazer declarações, ou seja, como formas mais indiretas, através de outras pessoas que, não vou usar o termo mandatadas pelo Luís Filipe Vieira, mas a agir em prol de Luís Filipe Vieira, envolvidas no Benfica. Ora bem, isto é normal. Estamos a falar de um homem que foi presidente do Benfica 18 anos, esteve ligado ao Benfica 20 anos, é o presidente mais longo da história do Benfica. Portanto, ele entrou no Benfica primeiro para a SAD, na altura com Manuel Vilarinho, depois em 2003 como presidente do Benfica, e esteve até 2021 como presidente do Benfica. Portanto, são 18 anos de presidência, são muitos títulos, são 7 títulos, se não estou em erro, o presidente mais titulado da história do Benfica, ou se não é, andará por aí. Portanto, é normal que o nome de Luís Filipe Vieira paire sempre na atualidade do Benfica, tal como, até à sua morte, o nome de Pinto da Costa andava sempre também a pairar na atualidade do Futebol Clube do Porto. Respondendo diretamente à tua pergunta, surpreende-me imenso que o Luís Filipe Vieira seja candidato assumido à presidência. Ainda não é oficial, ele ainda não o afirmou. As informações que temos é nesse sentido, de ele ser candidato, e isso sim surpreende. Estamos a falar de um homem que vai fazer 77 anos, portanto a idade vale o que vale, mas achei eu na altura, quando ele saiu do Benfica, que ele ia tomar uma postura mais de resguarda nesse aspecto, porque a reputação dele foi muito manchada com tudo o que aconteceu na saída do Benfica. Portanto, eu sempre acreditei que ele ia estar envolvido de alguma forma ou outra, eventualmente com o apoio de uma candidatura. Como presidente, como candidato, nunca imaginei. Portanto, surpreende nesse sentido, ele ser candidato assumido, se realmente se vier a confirmar, e tudo aponta para que sim. Igor, pegando em algo que tu referiste nesta tua resposta, a forma como ele saiu do Benfica, sabemos que foi realmente um processo conturbado, há processos, falou-se inclusive da possível expulsão de Luís Filipe Vieira de sócio. Isto não pode condicionar essa candidatura, ou seja, que impacto é que pode ter tudo isto nesta possível candidatura? Sim, é assim, impacto direto, o processo saco azul que ele está a responder pode ter. Se ele for realmente condenado nesse processo e se perceber que realmente o Benfica foi lesado, ele é automaticamente, não é automaticamente, mas é praticamente certo a sua expulsão de sócio. A outra situação, o tal processo de inquérito que foi movido pela direção para eventualmente expulsão de sócio, que não pode interferir, portanto, segundo o que foi possível apurar, esse processo específico da tal agressão numa Assembleia Geral, esse processo específico não pode impedir a candidatura de Luís Filipe Vieira, portanto vai decorrer à mesma altura que esse processo, que o processo de candidatura, queria dizer. O outro processo, realmente se ele for condenado, e aí sim o Benfica for lesado, aí sim pode impossibilitar a eleição de Luís Filipe Vieira. Porquê é que eu acho que estes dois casos, e não só, vamos falar de alguns outros, mas porquê é que eu acho que estes casos todos podem dificultar? Porque a imagem de Luís Filipe Vieira está muito manchada no Benfica. Nos sócios, pelo menos pelo menos num grande número de sócios. Não podemos esquecer que o Benfica fez recentemente uma auditoria forense que, estranhamente para mim, chegou à conclusão de que o Benfica não tinha sido lesado diretamente, mas depois reconhece mais de 50 irregularidades em transferências. Há ali uma série de coisas que mancharam o nome de Luís Filipe Vieira. Há ali comissões que aparecem nos bolsos de pessoas muito ligadas a Luís Filipe Vieira e, portanto, tudo isto os adeptos não esquecem. Os adeptos também não esquecem que Luís Filipe Vieira esteve detido. Os adeptos também não esquecem toda a história da OPA do Benfica, que ia, segundo o próprio Ministério Público, não sou eu a dizer, é o Ministério Público, ia beneficiar largamente
o empresário, o conhecido rei dos frangos, um dos melhores amigos de Luís Filipe Vieira, os sócios não esquecem isso. E, portanto, Luís Filipe Vieira terá que quase que fazer crer aos sócios que tudo aquilo é passado e que, não digo que vá pedir desculpa, mas quase desvalorizar para, eventualmente, quase começar com folha branca com os sócios. Quando falamos de um presidente de 18 anos, isso é impossível. Ele não vai começar com folha branca. Portanto, estes processos todos não impossibilitam a candidatura. Ele é legítimo para o fazer, ele é sócio do Benfica, ele bate com todos os requisitos para ser presidente, mas é uma bagagem muito grande, não é? São muitos processos, alguns a decorrer, alguns que são ridículos e quase vergonhosos. A história da OPA é realmente uma coisa mirabolante, e portanto não impede legalmente, a não ser que realmente ele seja condenado, mas é certamente um desafio ultrapassar isso. Igor, e olhando aqui para outra situação, em que posição é que fica Rui Costa no meio disto tudo, isto tendo em conta que, lá está, Rui Costa foi durante anos e anos o braço direito de Luís Filipe Vieira no Benfica? Sim, o Rui Costa entrou na estrutura do Benfica em 2008. Primeiro como diretor desportivo, depois foi mais ou menos afastado, e depois voltou como vice-presidente e um dos administradores da SAD. Portanto, Rui Costa e Luís Filipe Vieira estão umbilicalmente ligados, até o final de carreira de Rui Costa como jogador, é no Benfica, não é? De Luís Filipe Vieira. Portanto, é uma posição extremamente desconfortável para Rui Costa. Aliás, como tem sido toda a presidência de Rui Costa, extremamente desconfortável. Porquê? Porque Rui Costa, de uma forma quase miraculosa, passou nos pingos da chuva de tudo o que aconteceu a Luís Filipe Vieira. Tudo o que aconteceu. Todos os processos, todas as irregularidades das transferências. No relatório, a auditoria forense só refere o nome de Rui Costa uma vez. São 500 e tal páginas, já não me lembro, mas só refere o nome de Rui Costa uma vez, e é numa frase onde o auditor diz que partilhou a auditoria forense com o presidente do Benfica, Rui Costa. Portanto, os adeptos não esquecem que Rui Costa esteve ao lado de Luís Filipe Vieira em todos estes anos. Portanto, há até aquela brincadeira que Rui Costa não viu nada, não é? Portanto, Rui Costa está numa posição extremamente desconfortável porque tem de, por um lado, distanciar-se totalmente de tudo isso, mas não vai conseguir fazê-lo porque Luís Filipe Vieira e os outros candidatos vão sempre dizer que Rui Costa foi parceiro de Luís Filipe Vieira. Não parceiro criminal, digamos assim, mas parceiro no Benfica. E, portanto, Rui Costa está numa posição extremamente desconfortável e vai ficar ainda mais se realmente tiver que confrontar Luís Filipe Vieira nas eleições. E não nos podemos esquecer que Luís Filipe Vieira tem sido absolutamente cáustico com Rui Costa. Luís Filipe Vieira, numa entrevista que deu aqui há uns tempos, pediu mesmo desculpa aos adeptos do Benfica por ter nomeado Rui Costa como seu sucessor por causa do insucesso desportivo da equipa. Portanto, Rui Costa estará aqui numa posição. Rui Costa também ainda não é candidato oficial, apesar de tudo apontar para que ele vá avançar nos próximos dias, mais tardar uma semana como candidato. Mas Rui Costa ficaria aqui numa posição extremamente desconfortável porque não só tem de lidar com as críticas dos outros candidatos que vão sempre colá-lo a Luís Filipe Vieira, como depois ainda tem que enfrentar o próprio Luís Filipe Vieira. É uma situação ingrata para Rui Costa, mas já sabíamos que estas eleições iam ser de faca nos dentes e, portanto, Rui Costa prepara-se para um combate como se calhar nunca teve nem na carreira de jogador de futebol, porque vai ser duro, vai ser uma eleição extremamente dura e, portanto, vamos ver. Seria, para nós jornalistas, interessante ver o esgrimir de opiniões entre Rui Costa e Luís Filipe Vieira. Vamos ver o que é que vai acontecer. Igor, com estes dados em cima da mesa, podemos prever umas eleições com 6 candidatos? Eu acredito que com o evoluir dos meses possa haver aqui alguma junção de candidaturas, alguém a desistir. É improvável que hajam 6 candidaturas. Eu só me lembro de uma eleição assim quando o Sporting, pós-Bruno Carvalho, teve aquela eleição com José Maria Richard e com uma série de pessoas que depois ganha o Frederico Varandas. O João Benedito também era o nome que estava a faltar. Portanto, não acredito que vá haver 6 nomes às eleições, e esses 6 nomes, 4 já são oficiais: o João Noronha Lopes, o Martim Maier, Cristóvão Carvalho e o João Diogo Manteigas. Estes são oficiais, candidatos. Fala-se de alguns outros nomes para poderem avançar também, para além de Rui Costa e Luís Filipe Vieira. Portanto, assim, se todos avançassem, teríamos aqui quase uma equipa de futebol a concorrer a umas eleições. Mas 6 nomes, acho improvável. Acho que há aqui 3 nomes realmente muito fortes. Pelo menos a nível de serem conhecidos: Luís Filipe Vieira, Rui Costa e João Noronha Lopes. Portanto, acho que estes 3 vão a ir em eleições, será uma eleição muito discutida.
João Diogo Manteigas também, mas talvez corra aqui um bocadinho por fora nesta eleição, ainda falta algum tempo, portanto também ainda é um bocadinho especular. Não acredito que vão haver 6 candidatos. Acredito que pode haver aqui uma outra junção, mas estou curioso até para ver quem é que se vai posicionar mais ao lado do Luís Filipe Vieira. Acho que os próximos meses prometem ser muito, muito quentes no Benfica. Igor, e há aqui uma questão interessante que até já foi muito discutida no universo benfiquista. As eleições são apenas em outubro, ou seja, a época está prestes a começar. Que impacto é que tudo isto pode ter na preparação da temporada do ponto de vista desportivo? Sim, e não é só no futebol. Todas as modalidades do Benfica estão um bocadinho reféns disto, não é? O futsal, o voleibol, o basquetebol, o handball, tudo isto vai ficar naturalmente, não é? preso à eleição, porque tudo pode mudar. Em relação ao futebol, é uma posição, é um timing para eleições terrível, não é? Terrível, obviamente não é o único no futebol português, o Futebol Clube do Porto teve uma eleição em fevereiro ou março, já não me lembro, mas por aí, não é? Portanto, é uma situação complicada. Eu tenho dito isto no Mercado Flash e não só em outros veículos do 00, que estou curioso para ver como é que o Rui Costa lida com isto. Se vai ao mercado buscar Bernardo Silva e João Félix e tentar, entre aspas, comprar votos dessa forma, ou se toma decisões mais cabeça fria, ou pensar mais no futuro e menos nas eleições. É uma preparação extremamente ingrata. Se pensarmos, por exemplo, no caso de Bruno Lage. Bruno Lage tem 6 pessoas, tem 5 pessoas que podem vir a ser os seus novos patrões. Se calhar essas 5 não querem continuar com Bruno Lage. Portanto, é extremamente ingrato, é extremamente difícil. É muito mais fácil para um clube, por exemplo, o Futebol Clube do Porto, fazer a eleição já na segunda metade da época. Portanto, já não há muito a fazer. Em outubro, imaginando que o Benfica comece bem o campeonato ou mal o campeonato, é indiferente. A posição do Bruno Lage é extremamente ingrata e depois entra ao mercado de janeiro, o novo presidente, ou caso seja o novo presidente, vai querer contratar, meter o seu dedo no plantel. Portanto, é muito difícil, é um timing extremamente ingrato. Aliás, houve até quem pedisse, alguns dos candidatos pediram para a eleição ser antecipada para que coincidisse com o verão e não com a temporada. Foi rejeitado e, portanto, as eleições são o que são. É extremamente difícil. Eu não quero imaginar o que é que passa na cabeça de Bruno Lage, porque deve ser uma insegurança grande. E até a nível de Rui Pedro Brás, quando vai negociar com alguém, é interessante porque os empresários não são ignorantes, não é? E sabem que o Benfica pode, a qualquer momento não, pode a partir do dia 26 de outubro ter uma reformulação total. Portanto, os próprios empresários se calhar vão com um bocadinho mais pé atrás, exigem mais garantias. Portanto, tudo isto é extremamente complicado de prever, porque uma coisa é quando há uma eleição 1 contra 1 e tu até sabes mais ou menos que o presidente vai continuar, ou tens uma noção de que o presidente pode continuar. Aqui é uma moeda ao ar, a continuidade de Rui Costa ou não. E, portanto, é ingrato, vamos ver o que é que vai acontecer. O que é certo é que os próximos 4 meses, mais coisa menos coisa, vão ser muito quentes no Benfica. E os benfiquistas que se preparem, porque independentemente do Luís Filipe Vieira ser candidato ou não, o discurso vai ser muito duro, o insucesso desportivo vai levar a isso. Já estamos a ver agora, portanto imaginem quando o Benfica empatar ou perder o primeiro jogo no campeonato. Imaginem isso, ou imaginem no último dos cenários o Benfica não conseguir o apuramento para a Liga dos Campeões ou perder a Supertaça. Imaginem o que é que os candidatos vão dizer. Vai ser duro e nós cá estaremos, aqui no Tema do Dia, no 00, para acompanhar isso tudo. Foi assim mais um Tema do Dia aqui no 00. Já sabe que pode continuar a acompanhar toda a atualidade esportiva em todas as plataformas do nosso site.